Esse regime terrorista, liderado por clérigos radicais, pode interromper 20% da energia global. O Ayatollah é um radical, era um clérigo radical. Todo esse regime é liderado por clérigos radicais que não tomam decisões geopolíticas. Eles tomam decisões com base na teologia. A visão deles sobre a teologia, que é apocalíptica, também precisa ser levada muito a sério. Sim, houve uma ameaça iminente. A ameaça era que sabíamos que se o Irã fosse atacado, e acreditávamos que seria, eles viriam atrás de nós. Mas ela tinha que acontecer porque o Irã, em cerca de 1 ano ou 1 ano e meio, passaria da linha de imunidade. Ou seja, teria tantos mísseis de curto alcance e tantos drones que ninguém poderia fazer nada, porque eles poderiam manter o mundo todo como refém. Veja os danos que causam hoje. E isso é o Irã em um fim de semana. Imagina daqui a 1 ano. Vou encaminhar sua pergunta, não por falta de tentar responder, mas para não dizer algo incorreto. O Departamento de Guerra investigaria isso, caso tenha sido um ataque nosso. Bem, claro que os Estados Unidos não atacariam uma escola de propósito. Nosso alvo são os mísseis. Por outro lado, eles atacam civis de propósito, como o senhor viu, porque o senhor sabe o motivo. Eles são um regime terrorista. Eles patrocinam e participam de terrorismo. No momento, não estamos prontos para empregar forças terrestres, mas o presidente tem essa opção e nunca descarta nada. A próxima fase será ainda mais severa para o Irã do que está sendo agora. Alguém estava gritando: quanto tempo vai levar? Eu não sei quanto tempo vai levar. Nós temos objetivos. Vamos fazer isso pelo tempo que for necessário para alcançar esses objetivos. E nós alcançaremos esses objetivos. O mundo será um lugar mais seguro quando terminarmos esta operação. Drones podem causar tanto dano que ninguém consegue fazer nada sobre o programa nuclear deles. O que eles tentavam era se colocar numa posição de imunidade, em que o dano que poderiam causar à região seria tão alto que ninguém conseguiria fazer nada sobre o programa nuclear deles ou suas ambições nucleares. Segundo algumas estimativas, eles estão produzindo mais de 100 desses mísseis por mês. Compare isso com os 6 ou 7 interceptores que podem ser construídos por mês. Eles conseguem fabricar 100 desses por mês. Sem contar os milhares de drones de ataque de uso único que eles também têm. Eles fazem isso há bastante tempo. E, aliás, fazem isso sob sanções. Está vendo os ataques que eles fazem agora? Eles atacam aeroportos e hotéis. Não atingem só bases militares, atacam direto as nossas embaixadas. Eles atacam instalações sem ligação com guerra ou atividade militar. E isso com um Irã mais fraco. Isso acontece no Irã. Apesar de anos de sanções, imagine daqui a 1 ano ou 1 ano e meio as capacidades que eles teriam para nos fazer mal. É um risco inaceitável. E, sobretudo, nas mãos de um regime que é comandado por clérigos radicais. O Ayatollah é um radical, era um clérigo radical. Todo esse regime é liderado por clérigos radicais que não tomam decisões geopolíticas. Eles tomam decisões com base na teologia. A visão deles sobre a teologia, que é apocalíptica, também precisa ser levada muito a sério. Portanto, esse era o objetivo de toda a operação. É nisso que ela está focada. Como o presidente disse hoje mais cedo, ela está no cronograma ou até adiantada. Vou encaminhar a questão ao Departamento de Guerra para discutir o progresso no nível tático, mas foi uma decisão certa e importante para a segurança e a proteção do mundo. O Congresso precisa se manifestar. O presidente declara guerra e o Congresso teria que se manifestar. E havia alguma ameaça iminente? Sim, houve uma ameaça iminente. A ameaça era que sabíamos que se o Irã fosse atacado, e acreditávamos que seria, eles viriam atrás de nós. E nós não íamos simplesmente ficar ali e absorver um golpe antes de reagir, porque o Departamento de Guerra avaliou que se fizéssemos isso, se esperássemos eles nos atacarem primeiro depois de serem atacados por outra pessoa, Israel os atacou, eles nos atingiram primeiro, e nós ainda esperássemos que nos atingissem. Sofreríamos mais baixas e mais mortes. Agimos de forma proativa, numa postura defensiva, para evitar que eles causassem danos maiores. Se não tivéssemos feito isso, haveria audiências no Capitólio sobre como sabíamos que isso ia acontecer, e não agimos para evitar mais baixas e mais perda de vidas. Os Estados Unidos foram forçados a atacar devido a uma ação israelense iminente. Não, primeiro, eu diria 2 coisas. Em primeiro lugar, aconteça o que acontecer. No fim, essa operação tinha que acontecer. A questão é por que agora? Mas ela tinha que acontecer porque o Irã, em cerca de 1 ano ou 1 ano e meio, passaria da linha de imunidade. Ou seja, teria tantos mísseis de curto alcance e tantos drones que ninguém poderia fazer nada, porque eles poderiam manter o mundo todo como refém. Veja os danos que causam hoje. E isso é o Irã em um fim de semana. Imagina daqui a 1 ano. Então isso precisava acontecer. Claro, a gente sabia das intenções israelenses e do que isso significaria para nós. E tinha que estar pronto para agir com base nisso. Mas isso ia acontecer de todo jeito. Senhor secretário, o presidente Trump disse ontem à noite que os principais escolhidos por ele para governar o Irã foram mortos. Os Estados Unidos têm um plano claro de como pretendem lidar com esse vácuo de poder no Irã para garantir que um linha dura não assuma?
Então, há duas coisas, e ambas podem ser verdade. Primeiro, nossa missão e foco são destruir as capacidades deles de mísseis balísticos e de produção, bem como a ameaça que sua marinha representa ao transporte marítimo global. Esse é o objetivo. Dito isso, nós não nos importaríamos, não ficaríamos desolados. E esperamos que o povo iraniano possa. Podem derrubar esse governo e construir um novo futuro para o país. Adoraríamos que isso fosse possível. Mas o objetivo desta missão é destruir suas capacidades de mísseis balísticos e navais. Então, com base nisso, o Assenhorado está dizendo que não há responsabilidade nem plano para que os Estados Unidos tenham algum papel em qualquer governo que venha a surgir? Quero dizer, é possível. Vamos ver como tudo se desenrola. Estou dizendo quais são os objetivos desta operação. Eles são destruir a capacidade deles de mísseis balísticos e garantir que não consigam reconstruí-la nem se esconder atrás disso. Ter um programa nuclear. Esse é o objetivo da missão. Dito isso, de forma absolutamente clara, gostaríamos muito que houvesse um Irã que não fosse governado por clérigos xiitas radicais. Como eu mesmo venho dizendo repetidamente há anos, a liderança daquele país não reflete o povo do Irã. E acredito que isso tenha ficado bem evidente nos protestos que o Assenhora viu. Se houver algo que possamos fazer para ajudá-los mais adiante, obviamente estaríamos abertos a isso. Mas esse não é o objetivo. O objetivo desta missão é a destruição de suas capacidades de mísseis balísticos. A mudança de regime não tem dado certo para os Estados Unidos. Como assim? A mudança de regime não tem dado certo para os Estados Unidos há décadas. Como o senhor garante ao público americano que não vai piorar com o próximo regime que entrar lá e substituir Israel. Bem, nós adoraríamos ver esse regime ser substituído. E no fim, como o presidente disse, ele diz não, mas deixe-me concluir minha resposta. Como o presidente disse, ele queria que o povo do Irã aproveitasse esta oportunidade para se levantar e tirar esses líderes que eles querem tirar há muito tempo. Nós vimos ondas sucessivas de protestos e vimos que eles massacram pessoas. Certo, mas o objetivo desta missão é garantir que eles não tenham essas armas que podem ameaçar a nós e aos nossos aliados na região. Por isso fazemos o que fazemos agora. E embora quiséssemos ver um novo regime, a verdade é que não importa quem governe aquele país, daqui a 1 ano eles não terão esses mísseis balísticos nem esses drones para nos ameaçar. O objetivo desta missão é impedir que eles tenham capacidade de usar mísseis balísticos para ameaçar seus vizinhos, para ameaçar nossas bases, para ameaçar nossa presença na região. E no fim, como um escudo por trás do qual podem fazer o que quiserem na ambição de obter armas nucleares. Não deixaríamos que se escondessem atrás disso. E por isso esta missão foi tão crucial agora, quando eles estavam no ponto mais fraco, e não daqui a 1 ano, quando poderiam causar ainda mais danos e talvez já tivessem passado desse ponto de imunidade. Bem, aqui atrás, por favor, vá você, depois você. Sim, críticos no Congresso disseram que eles deveriam ter um papel, deveriam poder se manifestar aqui. E vai haver votações sobre resoluções de poderes de guerra no Congresso mais para o fim desta semana. Por que não avisar antes o Congresso e só ele? Bem, fizemos isso. Notificamos o Congresso. Quer dizer, notificamos o Gang of Eight e a liderança do Congresso. Não há lei que nos obrigue a isso. A lei diz que temos que notificá-los até 48 horas após o início das hostilidades. Nós já fizemos isso. Acho que a notificação foi enviada hoje. Mas nós sim, já notificamos antes alguns membros do Congresso. Porém, não dá para notificar os 535 membros do Congresso. Bem, o Congresso pode votar no que quiser, mas não há lei que nos obrigue a isso. E quero dizer uma coisa, porque vejo pessoas na TV, olha, tudo bem. Se quiserem votar sobre poderes de guerra, podem. Eles já fizeram isso muitas vezes. Mas não existe. As pessoas vivem dizendo que temos. Não há lei que exija que o presidente tenha feito algo sobre isso, para começo de conversa. Nenhuma administração presidencial aceitou a lei de poderes de guerra como constitucional. Nem presidentes republicanos, nem democratas. Dito isso, nós cumprimos a exigência de notificação em 48 horas e estamos aqui hoje. Eu fiz mais reuniões de informação com o grupo dos 8 do que recebi nos 4 anos em que Biden foi presidente. Eu fui membro do Gang of Eight. Dito isso, cumprimos a lei 100% e vamos continuar a cumpri-la. Fizemos a notificação, como o senhor sabe, e oficialmente ao Congresso. Notificamos o Congresso, mas não dá para avisar 535 pessoas, é impossível. Informamos o grupo dos 8 2 vezes, na semana passada e na noite anterior à operação. Sobre o ataque a um edifício no sul do Irã, os iranianos dizem que era uma escola com grande número de civis, incluindo crianças. Sim, eu vi esses relatos. Não tenho essa informação. Vou encaminhar sua pergunta, não por falta de tentar responder, mas para não dizer algo incorreto. O Departamento de Guerra investigaria isso, caso tenha sido um ataque nosso. Eu encaminharia sua pergunta a eles e me certificaria de que soubessem que o Assenhorá a fez. Mas gostaríamos de saber. Bem, claro que os Estados Unidos não atacariam uma escola de propósito. Nosso alvo são os mísseis, a capacidade de produzi-los e de lançá-los. E, de certo modo, atrair drones. Esse seria nosso foco, e é nisso que estaríamos concentrados. Não teríamos nenhum interesse e, francamente, nenhum incentivo para atingir infraestrutura civil. Por outro lado, os iranianos miram infraestrutura civil. Vocês viram isso, tenho certeza. Eles estão atacando hotéis, embaixadas, aeroportos e também a infraestrutura petrolífera.
Bem, seria muito trágico, mas não posso falar dos detalhes porque não os tenho. Seria um desfecho trágico se isso aconteceu. Não tenho detalhes sobre o que levou a isso, mas está claro que os Estados Unidos não atacariam deliberadamente uma escola. Por outro lado, eles atacam civis de propósito, como o senhor viu, porque o senhor sabe o motivo. Eles são um regime terrorista. Eles patrocinam e participam de terrorismo. Presidente, qual é sua mensagem aos americanos preocupados com a alta dos preços da energia, com o petróleo subindo hoje? Sim, e nós sabíamos desde o início que isso seria um fator. Por isso temos um programa em vigor que começará a ser implementado pelo secretário Wright, secretário Bessant. Nós conversamos sobre isso ontem à noite. Novamente sobre esse programa conversamos hoje de manhã. E a partir de amanhã, senhor verá que começaremos a implementar essas etapas para tentar mitigar isso. Obviamente os mercados vão reagir às notícias sobre o que está acontecendo. E de novo um lembrete, pense nisso, certo? Esse regime terrorista, liderado por clérigos radicais, pode interromper 20% da energia global. Esse é o poder de barganha que eles têm por causa da Marinha. Vamos destruir a Marinha deles. Mas já há um plano em vigor. Previmos que isso podia virar um problema. E o secretário Wright e Bessent vão começar a aplicar essas medidas amanhã, para reduzir o impacto que isso pode ter. Tenho que fazer este briefing, então tenho mais algumas. Sim. Por quanto tempo prevê que o conflito irá durar? Bem, não prevemos. Deixe-me dizer duas coisas. Primeiro, o presidente sempre pode conduzir quaisquer operações que decidir como comandante em chefe. Dito isso, acreditamos que o objetivo desta missão, destruir suas capacidades de mísseis balísticos, tanto de lançamento quanto de fabricação, pode ser alcançado sem empregar forças terrestres. No momento, não estamos prontos para empregar forças terrestres, mas o presidente tem essa opção e nunca descarta nada. Por ora, nosso foco é destruir lançadores e estoques de mísseis balísticos, a capacidade de fabricar esses mísseis, além de drones de ataque de sentido único e a Marinha, pela ameaça ao transporte marítimo global. Só consigo fazer mais uma no meio. Sim, senhor. Há alguma troca diplomática acontecendo neste momento entre nós e o Irã? Há algum tipo de troca de qualquer natureza fora disso? Não agora. Quer dizer, sempre tem gente do governo que entra em contato. Não dá para saber se estão autorizadas ou não. Eles estão sofrendo um dano enorme, sinceramente. De novo, não vou revelar detalhes dos nossos esforços táticos, mas os golpes mais fortes ainda estão por vir pelas Forças Armadas do Zilemeiro. A próxima fase será ainda mais severa para o Irã do que está sendo agora. Alguém estava gritando, quanto tempo vai levar? Eu não sei quanto tempo vai levar. Nós temos objetivos. Vamos fazer isso pelo tempo que for necessário para alcançar esses objetivos. E nós alcançaremos esses objetivos. O mundo será um lugar mais seguro quando terminarmos esta operação. Muito bem, obrigado, pessoal.